Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo hoje mais uma dica de estudos. Se você está agora se familiarizando com o sistema Petit-Lenormand, a dica de estudos que eu trago é a assimilação da ordem das cartas a partir do seu naipe. Para tanto, nós vamos utilizar o baralho O Eterno Aprendiz Petit-Lenormand, que nós desenvolvemos, que é um baralho de estudos. Além das 36 cartas convencionais, que vai do cavaleiro até a cruz, nós temos mais 8 cartas extras que ajudam a compreender melhor como funciona esse sistema oracular. Entre essas cartas extras, há 4 cartas que mostram os naipes, segundo o padrão francês: o naipe de copas, o naipe de ouros, o naipe de espadas e o naipe de paus. A dica de estudos que eu trago hoje é a gente fazer a distribuição das cartas ou a organização das cartas a partir do naipe que elas apresentam. Esse baralho tem a facilidade, como ele é um baralho de estudos, ele tem a facilidade de que cada naipe está representado por uma cor. Todas as cartas do naipe de espadas serão azuis, todas as cartas do naipe de paus serão verde, todas as cartas do naipe de copas serão vermelhas, todas as cartas do naipe de ouros serão amarelas. Então nós vamos distribuindo as cartas a partir do naipe. Então o cavaleiro é de copas, trevo de ouros, navio de espadas, a casa é de copas, a árvore é de copas, as nuvens, a primeira carta do naipe de paus, a serpente também é de paus, o caixão é ouros, as flores espadas, a foice é ouros, o chicote paus, os pássaros ouros, a criança espada, a raposa paus, o urso paus, as estrelas copas, a cegonha copas, o cachorro copas, a torre espadas, o jardim espadas, a montanha paus, os caminhos ouros, os ratos paus, o coração copas, o anel paus, os livros ouros, a carta espadas, o homem copas, a mulher espadas, os lírios espada, o sol ouros, a lua copas, a chave ouros, os peixes ouros, a âncora espada e a cruz paus. Então, distribuindo as cartas a partir dos seus naipes, a maioria dos baralhos Petit-Lenormand traz essa organização. Apresenta, pelo menos os baralhos tradicionais, apresenta o número da carta, o nome da carta, o emblema e o naipe. Então, com a maioria dos baralhos será possível fazer essa organização. Apenas alguns baralhos que seguem mais a linha brasileira não apresentam o naipe. Aí só se já assimilou esse sistema dos naipes para conseguir organizar as cartas. Eu sei já que, mesmo não tendo, que a âncora é o 9 de espadas, então eu consigo organizar. Mas eu sugiro que você, para aprender em profundidade a usar o Petit-Lenormand, que você tenha em mãos um baralho que apresente pelo menos essa organização básica: o número da carta, o nome, o emblema e o naipe. Então agora o próximo passo é organizar as cartas pelo naipe. Então ele vai do as até o rei. Então a gente vai colocando as cartas em ordem.
para ver a sequência que elas formam. 10, 11, 12, 13. Então, nós temos aqui, então, a sequência correta do naipe de espadas que pegamos aleatoriamente aqui. Então, o naipe de espadas começa com a mulher, é o as de espadas. E aí eu vou usando como um flashcard. Tá? Vou usando como um flashcard. Ó. As de espadas. 6 de espadas, que é a torre. 7 de espadas, a carta. 8 de espadas, o jardim. 9 de espadas, a âncora. 10 de espadas, o navio. O 11 ou o valete de espadas, a criança. O 12 ou a dama ou a rainha de espadas, as flores. O 13 ou o rei de espadas, os lírios. E eu vou fazendo esse uso até eu memorizar a sequência do as até o rei. Até aprender. Eu posso escolher um naipe por dia, um naipe por semana, até assimilando essa sequência. Não preciso decorar de uma vez só. Com o tempo, né? Essa semana eu vou estudar a sequência das cartas do naipe de espadas. Então eu vou repassando essa sequência, não vou me preocupando tanto com o número da ordem da carta no sistema Petit-Lenormand. Eu vou me preocupar mais com a sequência dentro do naipe de espadas. Por que isso é importante? Porque todas as cartas do naipe de espadas vão guardar uma ou outra das características gerais do naipe. O naipe tem um conjunto de características, e esse conjunto de características se reflete em todas as cartas, à medida que elas vão evoluindo dentro do naipe, do as indo até o rei. Há uma evolução da energia do naipe de forma crescente, né, que vai da mulher, que representa o as dentro desse naipe, até os lírios, que representam o rei do naipe. Então, há toda uma progressividade dentro do naipe. Nós temos nos lírios uma carta extremamente importante, que dentro do sistema Lenormand, de acordo com algumas diagramações e combinadas com outras cartas, pode representar até mesmo a divindade, uma proteção vinda de Deus. Então, todos os reis, todas as rainhas, todos os valetes, eles têm uma força maior por compor a corte, as cartas da corte de cada naipe. Então é importante a gente compreender isso, né, eles são o ápice daquela energia representada pelo naipe. Então essa é uma dica que eu julgo muito importante. Há pessoas que não se preocupam muito com isso. Eu, quando comecei a utilizar na minha adolescência o Petit Lenormand, eu não tinha essa compreensão. Faz poucos anos que eu adquiri essa compreensão da questão dos naipes, que na verdade o emblema e o nome estão ali para representar o naipe. E esse naipe, embora ele traga o padrão francês, ele sofre uma influência do padrão alemão e da cartomancia alemã da região da Bavária, onde esse sistema cartomântico surgiu. E isso ajuda a entender melhor como as cartas funcionam, como elas se interrelacionam entre si, como uma vai influenciando a outra. Então eu julgo muito importante fazer este estudo das cartas a partir do naipe. O mesmo que eu fiz com o naipe de espadas, você pode fazer com cada um dos demais naipes, né? Organizando o naipe de ouros, o naipe de copas e o naipe de paus. E não existe uma ordem para isso. Eu recomendo que você siga a sua intuição.
Siga o seu coração, comece pelo naipe que mais lhe cative, ou pelo naipe que traz aquelas cartas que você mais gosta, e até isso você vai observar. Por exemplo, no naipe de espadas, a gente vai se dar conta que as cartas mais negativas estão aqui, dentro desse naipe. A cruz, os ratos, para mim é uma das cartas mais negativas, né? Os ratos, né? As montanhas ou a montanha, o chicote, a cobra, né? As nuvens, a carta mais negativa do baralho. Então, essa compreensão dos naipes ela é fundamental. Por que isso é importante? Vamos supor que nós tenhamos aberto uma mesa real, ou um bloco de 9. E aí eu tenho a pessoa para quem eu estou lendo é uma mulher, e eu tenho em volta dela uma predominância, claro que dificilmente vai ser assim, né? Mas eu tenho uma predominância das cartas de paus em volta dela. Se eu tenho uma predominância das cartas de paus em torno da carta que representa a pessoa, eu sei que ela não está num momento muito bom. Ela está, nesse caso aqui, ela estaria sobrecarregada. Ela estaria talvez no momento mais decisivo da sua vida. E eu saberia disso apenas por considerar essa predominância do naipe de paus em volta dela. Por isso que é extremamente útil para uma leitura mais ampla e mais profunda, o domínio tanto da sequência numérica das cartas, da 1 à 30, da primeira à 36ª, quanto o domínio da ordem das cartas a partir do naipe que elas compõem. O naipe de paus é a mesma coisa. Ele começa com o as de paus, que é o anel, e vai até o rei, que é as nuvens. Então eu tenho o anel, que é mais uma carta neutra, né, nem positiva nem negativa, mas dentro da energia do naipe eu vou evoluindo até as nuvens, que é a carta mais negativa do baralho. E isso funciona para todos os naipes, né? Então, as suas características são potencializadas à medida que elas evoluem dentro do naipe. Tá? Então, é um conhecimento que é importante de se ter. Eu sugiro, né, para você, né, que adquira o baralho Eterno Aprendiz Petit Lenormand ou outros baralhos de estudos que apresentam essa configuração aqui, né? Eu confesso que essa divisão das cartas através dos naipes pelas cores, isso pela primeira vez eu visualizei nas cartas da loja, do canal Sorte Lenormand. Muitos dos naipes que eles apresentam têm essa divisão pelas cores. Eu percebi que isso era muito positivo, uma coisa muito boa que auxilia na aprendizagem das cartas, e até quando abre as cartas na mesa real, através das cores já visualizar, nessa área tem uma predominância de paus, quer dizer isso. Nessa área tem uma predominância de copas, já tem um outro sentido, e por aí vai. Então, independente do baralho que você usar, você pode usar até um baralho comum, vai ser uma das próximas dicas que vamos trazer aqui para o canal, mas o importante é ter essa ideia de que nós podemos dividir as 36 cartas em 4 conjuntos de 9 cartas, representando cada um desses conjuntos um naipe, e que há um crescimento, um progresso, uma evolução de cada uma dessas cartas, de cada um desses conjuntos de cartas dentro do naipe, do as até o rei. Aqui, Charlie Normandel, trazendo mais uma dica de estudos. Espero que tenha gostado. Até mais.